Vamos falar sobre o calendário do Enem. Nós estamos vivendo uma pandemia. Talvez nossa ficha ainda não tenha caído direito, mas uma pandemia é a maior chance da humanidade ser extinta, muito mais do que um meteoro, uma guerra ou uma catástrofe natural, de acordo com a série Explain da Netflix de novembro do ano passado. A gente está vivendo uma pandemia. A gente está se saindo bem, continuamos estudando para o Enem, estamos nos esforçando muito para aprender a escrever redação, mas a gente está vivendo uma pandemia. Nosso futuro enquanto humanidade é incerto, a gente vive um dia de cada vez e foca no que tem controle, como a nossa saúde e os nossos estudos. Mas a gente está vivendo uma pandemia. As escolas estão fechadas, nós estamos buscando implementar EAD, eu sou professora da escola pública, então eu sei como está sendo isso. Só que o Brasil é um país muito complexo para a gente resolver o acesso virtual a uma educação de qualidade do dia para a noite. As escolas estão dando o seu melhor, as universidades estão dando o seu melhor, mas a gente está vivendo uma pandemia. Muita coisa teve que mudar. Nossa forma de viver, de se relacionar já mudou. As relações de trabalho, o consumo de informação, o contato interpessoal. E a gente tem se adaptado. Porque estamos vivendo uma pandemia. E o que me chateia é que essa capacidade de adaptação do ser humano não esteja presente no Ministério da Educação. Não é possível que tanta gente perceba, mas o Ministério da Educação não perceba que a gente está vivendo uma pandemia. O mais irônico é que a redação de uma prova de 5 milhões de pessoas cobra um problema social, como a democratização do acesso ao cinema, a intolerância religiosa ou a violência contra a mulher. E hoje o que eu sinto é que a gente está dentro de um tema de redação. Eu vejo um legado histórico, fruto de uma revolução industrial que deixou como herança essa mentalidade de linha de produção que agora se reflete na fala do ministro. Não podemos perder uma geração de profissionais. Eu vejo uma irresponsabilidade governamental. O governo se isenta da responsabilidade sobre essa prova e sobre o futuro dos jovens que vão fazer essa prova sem estarem nas escolas. Eu vejo como causa latente a desigualdade social. Ela mora no Brasil, que é o 7º país mais desigual do mundo, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano divulgado pelo PNUD. Mais de 13 milhões de pessoas no Brasil vivem em extrema pobreza e isso significa que elas recebem até R$150 por mês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela existe só no papel. Eu vejo falta de empatia. Empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro. E um ministério, para ser empático, ele precisa se colocar no lugar de muitos outros. Dos mais diversos grupos sociais desse vasto e complexo Brasil. Para determinado grupo de pessoas, manter o calendário do Enem pode ser uma coisa boa. Mas para grande parte, não. Isso reflete, para mim, outra causa do problema, a sensação de superioridade. De acordo com a teoria da eugenia que embasou o nazismo, alguns seres são superiores a outros a depender de suas características, no caso, biológicas. O ministro da Educação, em entrevista, afirmou que o objetivo do Enem é selecionar as pessoas mais qualificadas e inteligentes, no caso, as pessoas com mais recursos. Não é de hoje que provas como o Enem o fazem, mas na quarentena esse abismo social nunca foi tão evidente, já que as escolas públicas estão fechadas. Eu vejo o imediatismo. O que diria Bauman dessa modernidade líquida, egocêntrica e imediatista que prioriza um calendário para esse ano em detrimento de uma oportunidade que pode mudar o futuro de tanta gente? Outro ponto relevante na temática é a lacuna educacional. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia as habilidades desenvolvidas no ensino médio, mas as escolas estão fechadas. Se de cara a educação brasileira já é lacunar, você imagine em meio à quarentena. Eu vejo também uma falta de conhecimento. O acesso à internet no Brasil tem crescido, mas ainda assim cerca de 30% da população está privada desse acesso. Como essas pessoas fazem sua inscrição para Enem regularmente, então, Luma? No colégio público onde estudam. Isso tudo reflete uma tremenda insuficiência legislativa. Na nossa Constituição, a nossa Carta Magna, está descrito o direito à educação. Isso reflete um cenário de injustiça. Martin Luther King defende que a injustiça em um lugar qualquer é igual à injustiça em todo lugar. Então, se existem
alguns lugares do Brasil cujos moradores não teriam a oportunidade de fazer o Enem com as condições necessárias esse ano. Isso é sim uma questão coletiva. E isso demonstra outra causa do problema, uma lacuna de representatividade. Para Rupicaú, a representatividade é vital, mas hoje muitos estudantes não se sentem representados por um governo que não pensa a educação. Nosso ministro da Educação é economista. E tudo isso tem como base a priorização de interesses financeiros. Escolher manter um calendário sem levar em consideração o contexto tem a ver com a supremacia de interesses financeiros e mercadológicos acima da formação educacional e da oportunidade de ascensão social que isso significa entrar na universidade. O calendário do Enem hoje é um problema tão grave quanto qualquer outro tema que possa cair no Enem. Mas a proposta de intervenção não está nas nossas mãos.